SST e o DP. O DP precisa saber de SST? O SST precisa saber de DP? E aí? Quem que é a obrigatoriedade de entregar as informações? É a empresa? É o SST? É o departamento pessoal? Quem que envia os dados para o e-social? Quem que alimenta esses dados? Vamos descobrir nesse vídeo. Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal da Niche Treinamentos. Meu nome é Guilherme Borges, sou professor na formação de especialista em e-social. Nesse vídeo vamos falar sobre o SST e o DP. Eu sei que eu já fiz alguns vídeos sobre isso também, mas ainda há muita dúvida. Toda semana praticamente pessoas perguntando com relação a isso, profissionais que entram no DP recentemente, querendo saber o que fazem, o que não fazem, e vamos entender um pouquinho sobre da definição das atividades de cada um e também as suas atribuições. E o que dá para fazer cada um dos setores, se eu preciso conhecer laudo ou não. Vamos lá entender esses dados. O SST e o DP, as definições de atividade. Gente, o SST... É claro que assim, o profissional do departamento pessoal como eu, né, e parte de RH e tudo mais, a gente não tem o conhecimento profundo como o SST tem da sua área, assim como o SST também não tem o conhecimento profundo como tem o do DP. Então, definições, né? O SST é, como o próprio nome já diz, a parte de saúde e segurança do trabalhador, onde vai estar envolvido aí parte de laudo, parte de EPI, EPC, informações gerais de riscos do trabalho, muita coisa. É uma esfera muito grande, onde a gente percebe somente vendo as NRs. Tem parte específica para comércio, para indústria, para informações de posto de gasolina, para petroleiras. Então, assim, existem muitas definições específicas para determinadas áreas. Então, é eles que cuidam dessa parte, tem que entender a parte da saúde geral, parte de prevenção de riscos, parte de otimização de segurança. Tudo isso é o CSST que faz. O departamento pessoal, ele cuida da parte, né? O DP ele é uma fatia do RH. O RH ele tem toda a parte dos recursos humanos em si, de admissão, de cadastro, atividades, mas o DP ele cuida da fatia onde entrega as declarações para o governo, né, e para os órgãos competentes. Então o departamento pessoal ele é responsável pela elaboração da folha de pagamento, dos holerite, das guias, dos encargos para as empresas e também das transmissões das informações do e-social. Isso não significa que ele vai transmitir tudo para o e-social, porque quem define isso, essa é a pergunta da vez, quem define o que será transmitido para o e-social? É a empresa. Então, por exemplo, para fazer um laudo, o escritório contábil tem como fazer isso? Ele tem um técnico que presta serviço. Então, beleza. Então, o escritório de contabilidade, se a empresa precisar desse serviço, ela pode pedir, falar, você consegue? Aí o escritório vai lá, manda o técnico, né, específico que tenha qualificação para aquilo, engenheiro de segurança do trabalho também, vai lá, faz os laudos, faz a elaboração, mas quem é responsável pelo SST é a empresa, por contratar alguém para fazer a elaboração dos laudos, riscos, programas e tudo mais, sempre vai ser a empresa. Agora, a forma como a empresa vai trabalhar, ela vai pagar alguém para fazer esses laudos, vai pagar o escritório para fazer o envio, vai contratar uma clínica para fazer tanto a elaboração dos laudos quanto o envio, depende da empresa e do acordo que ela tem com o escritório, com o profissional do SST ou com uma clínica, mas tudo está na mão da empresa determinar. E se o escritório presta esse tipo de serviço? Não, eu posso somente enviar os eventos, eu não faço laudo. Ok, porque eu não tenho um profissional para isso. Beleza? Aí ela contrata uma clínica que faz os laudos e as entregas do e-social. Ok, então a responsabilidade está nessa mão, tá? Então vamos entender mais um pouquinho. As atribuições, a gente já falou aqui basicamente. Então, a mudança de cenário com o e-social. Nós tivemos uma mudança de cenário com o e-social relacionado aí às entregas, né? Porque antes o profissional do DP não precisava tanto, precisava sim fazer os laudos e tudo mais, mas agora como está uma cobrança um pouco maior, o profissional está um pouco mais preocupado e as empresas estão um pouco mais preocupadas com essa cobrança, com as informações do PPP em e-mail eletrônico, com as informações do ASO, dos riscos ambientais de trabalho, da CART, tudo isso em e-mail eletrônico passando pelo e-social. Então, precisa se preocupar sim, porque o cenário mudou com o e-social, mudou mesmo para nós do DP, que tudo é em tempo real, certo? Então, nós temos aí o ASO, o CAT e os riscos ambientais. Isso tudo o DP precisa saber? Fazer um ASO, um CAT, um risco? Não, o DP, aqui eu vou focar agora a parte do departamento pessoal. O DP ele precisa saber orientar. Guilherme, mas eu não quero estudar sobre isso, eu não quero ter tempo. Tudo bem, se você não quer,
tá tranquilo. Só que você precisa orientar a empresa de que precisa procurar um profissional capacitado para orientar sobre isso. Agora, se o DP quiser se destacar no mercado e manter o seu emprego também, eu recomendo sempre o profissional do departamento pessoal conhecer sobre a ASO, conhecer sobre a CAT, conhecer sobre os riscos ambientais. O ASO é indispensável para nós do DP, né? Porque parte de admissão e rescisão, mudança de função, eventos, informações periódicas do atestado de saúde ocupacional, nós precisamos conhecer. Tá? Então, mesmo que não seja, não é você que faz, você tem que indicar para uma clínica e tudo mais. A CAT também a gente precisa conhecer. O que mais pega são os riscos, né? Porque fala, não sei que risco tem que informar e tudo mais. Você precisa pelo menos orientar a empresa a contratar um técnico, a fazer a elaboração do LTCAT se necessário, ou a fazer a elaboração da DIR. Então, tudo isso é um profissional capacitado orientando a sua empresa. Se você concorda comigo, dá um joinha aqui. Se você não concorda ou se você acha de uma outra forma, comenta aqui. Deixa eu entender um pouquinho você. Eu acho que o DP não precisava se envolver, eu acho que o SST, ou não, sim, o DP. Comenta aqui só para eu saber como é que tá a opinião de vocês com relação a isso. Aí nós temos as NRs. NR, gente, as normas regulamentadoras que trazem orientação com relação à segurança e saúde do trabalho. Dentro dela tem muito detalhamento que serve para o DP, também de orientação. Então, se você pelo menos conhecer as principais NRs, isso te ajuda muito no mercado de trabalho. Eu trabalho com uma empresa, uma petroleira, um exemplo. Lá tem uma regra específica sobre isso, sobre o tipo de atividade e serviço que você precisa conhecer do seu setor. Mesmo que você não vai fazer o que está lá, de EPI, de EPC, de regras determinando treinamentos, capacitações, mas você fala, a empresa é o João. João, ou a sua empresa precisa conhecer um pouquinho sobre isso, fazer treinamento periódico, utilizar os equipamentos necessários e tudo mais. Lá no programa, praticamente todas as empresas precisam entrar, com exceção daquelas que estão dispensadas, por exemplo, do PCMSO. Mas a dispensa do PCMSO não significa dispensa do ASO. Então, mesmo assim, você vai precisar conhecer. Ok? Então, é um profissional preparado, conhece pelo menos o básico, tá? E aí entra os eventos do E-Social. Eventos do E-Social, quanto mais você conhece, mais você sabe orientar, e também você pode acessar os dados da empresa e ver se, por exemplo, não é você que faz o envio, mas a clínica está fazendo. Vai lá, consulta, vê se realmente vocês estão fazendo os dados certinho, os programas certinho, a informação do risco ambiental está sendo informado ou não, porque isso tudo compõe base por perfil profissiográfico previdenciário do colaborador, ok? Então, basicamente, o DP e o SST tem que andar em conjunto, assim como o DP e o fiscal tem que andar em conjunto, o contábil tem que andar em conjunto, sabendo sobre os pagamentos, sobre as informações de provisão, por exemplo, informações das notas que vêm do fiscal. O SST também tem que ser um parceiro junto com o departamento pessoal e vice-versa. Sou o professor Guilherme Borges e te vejo no próximo vídeo.